Olá, queridos irmãos, bem-vindos ao devocional da Organização Mulher Cristã em Missão da Primeira Igreja Batista de Manaus. Hoje teremos o privilégio de ouvir a nossa querida irmã Sheila Egláucia de Lima Farias, psicóloga escolar e clínica, que abordará o tema a solidão dos tempos de hoje. Boa tarde, irmãs. É um prazer estar aqui. Hoje eu vou fazer um clamor especial pelas famílias e pelos pais na educação dos seus filhos. Oremos. Querido Deus e Pai, graças te damos por a vida dos nossos pais. Te pedimos de forma especial pelos pais das nossas igrejas, Pai amado, que eles possam ter sabedoria de guiar seus filhos segundo a Tua palavra, Deus. Que ela seja a única regra de conduta, não só na educação secular, mas também religiosa, Pai. Dê sabedoria aos pais, à mãe, ao pai, para que eles assumam a responsabilidade de educar seus filhos como Tu deseja, Pai. Aos filhos que possam ser obedientes aos seus pais, Deus, respeitar, ouvir o clamor de cada pai, de cada mãe nas suas orações pelos seus filhos, Pai. Te pedimos de forma especial isso, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, irmãs. Que Deus abençoe cada um e os pais também. Ele conhece tua dor, Ele sabe o que vai no coração. Ser forte, corajoso, não temas nem desanimes, pois Jesus
Boa tarde, graça e paz, mães cristãs em ação. É um privilégio de mais uma vez estarmos aqui com vocês e hoje para estudarmos um tema à luz da Bíblia sobre a solidão. A solidão nos dias de hoje, a solidão nos tempos de hoje. Então, iniciando, nós lembramos e vamos ler aquele versículo que diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que ele seja idônea. De imediato, Deus já nos mostrou, e Deus já confirmou que o homem não nasceu para viver só, e que ele precisa de viver em sociedade, porque ele é um ser social. Então, por que ele é um ser social? Porque ele precisa de relacionamentos, né? Ele precisa conviver, ele precisa participar de um grupo, ele precisa estar com o outro. Então, o relacionamento, ele é importante para o ser humano, por quê? Porque ele nos direciona, ele nos traz o termômetro de nossa saúde física, mental e espiritual, né? E existem dois tipos de solidão. Aquela que realmente nós ficamos só, né? E aquela que, apesar de estar arrodeadas ou arrodeado ou arrodeada de pessoas, você se sente sozinha, apesar de ter várias pessoas perto de você. Então, se tem uma lição que a pandemia nos trouxe, foi a de conviver com a solidão, né? Tivemos tempo em isolamento, tivemos tempo somente em casa, até aqueles que passaram por uma experiência de hospitalização vivenciaram uma solidão, porque não podiam receber visitas, não podiam ter a família por perto, né? Então, isso foi uma experiência de que todos nós, como sociedade, passamos, né? Vivenciando a solidão. Este tempo, este cenário nos trouxe a realidade do que é se sentir sozinho, né? Até os jovens e adolescentes que dizem sempre que não querem o pai por perto, que não querem a família por perto, que querem se sentir livres, entre aspas, viver a liberdade deles, até eles sentiram, né? Porque quantos jovens, quantos adolescentes tiveram que ficar longe dos pais, porque os pais adoeceram, os avós adoeceram, tios, tias e até dentro de casa mesmo, alguns que foram contaminados por esse mal que está atingindo agora a sociedade, coronavírus, tiveram que ficar isolados dentro dos seus quartos, sem poder falar com os seus filhos fora, sem os filhos verem o pai, apenas escutando a voz. Então, em casa, no isolamento, em hospitalização, tudo isso foi maneira de proporcionar a nós vivermos essa solidão. Então, muitas pessoas queriam ficar e sentiam vontade de não ter ninguém por perto, mas experimentando essa realidade, algumas desistiram até dessa ideia, porque foi uma experiência que nos trouxe a solidão de maneira muito forte. E aí, quando ela passou a ser uma lei, um mandatório, nós oportunizamos as consequências, né, do que é estar só, com a esperança de estar perto do outro, com ansiedade de ver, de abraçar, de tocar. Mas quando o isolamento passou a ser lei, muitas pessoas passaram mal, né? Precisando de estar junto, desenvolveram depressão, e essa depressão levou-os a uma situação gravíssima de morte e suicídio, que foi um período bem representativo para essa questão da morte e do suicídio. Então, gente, através daquele versículo que nós lemos no início, Deus já sabia desse mal. O próprio Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, que era importante que o homem tivesse uma vida de relacionamento, né? E nos deu instruções para vivermos em relacionamento, que em Êxodo 20,
os 10 mandamentos e as leis, todas elas com detalhes, justamente para orientar a nossa convivência, a convivência entre os seres humanos. A palavra de Deus, ela nos orienta que o pecado traz desordem para o convívio. Por isso, os 10 mandamentos. Mas o amor de Deus, ele nos dá vida, e vida em abundância para quem? Para os que amam e para os que obedecem. Em Romanos 12, de 4 a 5, diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação ou a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. A Bíblia, ela nos ensina que através de Paulo, que fazemos parte de um corpo, somos membros integrados e todos são importantes e de extrema importância. Você já experimentou? Eu acho que todos nós já experimentamos ter um órgão adoecido e, consequentemente, todo o corpo adoecia, né? Então, acho que todos nós já passamos por essa experiência e já sabemos o que é estar doente. Basta uma unha ser machucada para que o seu corpo todo fique doente também. Então, na sociedade é assim. Quando a família adoece, toda a sociedade adoece. Qualquer instituição, né? Porque a família é a base da sociedade. Então, não é bom que o homem esteja só. Isso é muito nítido. Precisamos, sim, nos relacionar. Mas estamos vivenciando um impasse, né? Não podemos ficar isolados totalmente porque adoeceremos, mas também não podemos nos expor à contaminação, né? Estar em aglomeração, estar se abraçando, porque corremos o risco de sermos contaminados por espirrarmos, através das gripes, então podemos morrer. Mas podemos contornar, né? Tem um ditado que diz que devemos ter a sabedoria da água. A água, ela não discute com as pedras no riacho que ela encontra. Ela contorna as pedras e continua fluindo. Então, é mais ou menos assim que a autora desse artigo, ela traz a ideia e nos dá sugestão para contornarmos as situações. Então, aqui ela dá algumas instruções. Ela diz assim: sigamos as instruções dos especialistas, né, dos estudiosos, dos cientistas, dos que conhecem realmente a realidade do mal, do coronavírus. Eles estudam, eles são instruídos, mas muitos de nós não aceitamos essas orientações e achamos que temos que seguir conforme aquilo que eles acham ou conforme aquilo que o outro fala. Às vezes até por medo de ficar só, né? Não querem obedecer às regras e às sugestões, dos especialistas. Então, algumas pessoas incentivam as outras de uma vida de desobediência. E nós, como povo de Cristo, nós devemos ser obedientes, né? Se nós temos leis, se nós temos o governo, se nós temos os estudiosos, os cientistas que estão nos orientando a não sair, a não ficar sem máscara, não participar de aglomeração, por que eu tenho que fazer diferente, né? Mas a necessidade de estar sempre acompanhado com alguém faz até inverter um certo ditado que diz assim: antes só do que mal acompanhado. E esse ditado passa a ser antes mal acompanhado do que só para alguns. Então é necessário, queridos, que obedeçamos às orientações, às sugestões dos nossos liderados, né? Nós, como povo de Cristo, precisamos obedecer. As regras e as leis, elas são para serem obedecidas e para nos ajudarem a conviver de maneira saudável com a sociedade. A segunda sugestão que ela dá, ela diz assim: mente vazia, que é outro ditado, oficina de quem?
de Satanás. Então, nós somos seres inteligentes, nós temos como conviver com essa solidão de maneira sábia, né? De maneira criativa. Vamos ler, vamos estudar a Bíblia, vamos ler as Escrituras, né? Pesquisar, né? A gente não pode nos auto-sabotar. Nós não precisamos ter pensamentos catastróficos. E isso é o que dá quando nós não alimentamos a nossa mente de coisas boas. Então, queridas, o futuro não pertence a nós. A própria Bíblia fala. Então, não temos como nós controlarmos o nosso futuro. Então, nós precisamos ter as nossas mentes ocupadas. Tantas coisas boas, né? Aprenda a bordar, aprenda a pintar. Nós temos irmãs nas nossas igrejas que sabem pintar, que sabem bordar, que sabem fazer bolos maravilhosamente gostosos, né? Então, por que não ensinar ao outro? Por que não procurar uma função para trabalhar, para ocupar a mente? Jesus, no Sermão do Monte, lá em Mateus 6:27, nós não temos muito tempo para lermos todos os versículos, diz assim: por isso Deus providenciará tudo, né? Por isso, lá no Sermão do Monte, Jesus instrui, Jesus sugere, Jesus orienta. E aí, a buscar primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Estude, você tem talento, você tem habilidade, desenvolva, escreva carta, mande para pessoas especiais, converse através de videochamada, né? Enfim, tem muitas coisas, a nossa mente é criativa para desenvolver e não vivermos em solidão, né? No isolamento. No futuro, pensando no futuro ou ansiosos, porque não nos deixarão sentir solidão e nem adoecer, né? A questão da ansiedade, a questão de você ficar imaginando como vai ser o futuro, isso não vai ajudar você. Ao contrário, vai trazer uma solidão mais dolorosa e vai adoecer você. A terceira sugestão façamos amizade com a solidão, né? Que é o que eu já falei para vocês. Nós não precisamos viver em solidão. Nós temos muitas coisas para fazermos dentro de casa. Nos ocupemos de atividades extras, pintura, escrever, copiar versículos, né? Temos muitos livros que são vendidos na livraria para nós pintarmos, né? Para nós ocuparmos a nossa mente, estudar, buscar coisas novas. Existem muitas coisas novas que nós podemos usar. Transformar a solidão em momentos úteis. Organizar a nossa rotina para que não fiquemos só pensando, estou só, estou dentro de casa, estou em solidão, né? A solitude, ela é diferente da solidão. A solitude, ela é justamente você aproveitar a solidão para conhecer a si mesmo, para meditações, para reflexão. E é um momento bom, né? Nós precisamos aprender a estar só com nós mesmos. Temos a tecnologia. A tecnologia, ela facilita, né? Aprenda a mexer, peça do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho para ajudar você a mexer no celular, a saber gravar, a fazer filmes, até se autofilmar, né? Declamando uma poesia, mandando para alguém. Enfim, queridas, temos muita novidade das quais possamos lançar mão e não ficarmos vivendo essa solidão doentia, mas uma solidão saudável, né? Porque nós precisamos ser sábias. É bom saber que do outro lado do celular tem alguém que um dia, a qualquer hora, nós vamos nos abraçar, vamos nos encontrar, né? Se nesse momento é proibido o abraço, mas não é proibido se falar, não é proibido se comunicar. Vamos fazer vídeo, vamos continuar em reuniões como tem sido, né? Reuniões online para nos proteger. Vamos aprender. O importante é que essa solidão
imposta não se torne patológica para as nossas vidas, mas que ela até nos ajude a refletir sobre a nossa vida. Quem sou eu? Esse é o momento. Eu creio que esse momento que nós estamos vivenciando em sociedade é justamente para o homem voltar um pouco para si, né? Nós vivemos em casa, cada um no celular, os filhos ficam abandonados dentro dos seus quartos com o celular, assistindo filme. Nós não temos tido mais a possibilidade de almoçar juntos, jantar juntos, tomar um café juntos, né? Esse é o momento de vivenciar isso. Crie. Eu sei que tem muitas mulheres criativas, então nós vamos ter que aprender. O importante é que esta solidão não se transforme em doença, como ainda agora eu falei. A solidão, ela deve ser uma circunstância e não um estado de humor, né? Por fim, queridas irmãs, a oração, a leitura da palavra, o estudo da palavra pode de fato nos trazer a vida e vida em abundância e a certeza de que nós não estamos sós. Deus está perto de nós, Deus está conosco presente. Ele nos assegura isso em 2 momentos, Mateus 18:20, que ele diz: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, se você estiver reunida com 2 ou 3 amigas ou amigos ou gente da família, lá, aqui através do celular, lá Deus vai estar. Outro momento é em Hebreus 13:5, que ele diz: de maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Então Deus não é um homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. O que nós temos que saber é que tudo que acontece na nossa vida tem uma lição para ser tirada, né? Tem reflexão para nós pensarmos, repensarmos, ressignificarmos. A solidão, ela não precisa ser um carrasco nas nossas vidas. Nós não precisamos nos sentir presas, algemadas, enjauladas. Isso é doentio. Se você se sentir muito sozinha, de maneira grandiosa, que você já não esteja vivendo bem, então procure um especialista. Já existem psicólogos que atendem online, a pandemia proporcionou isso. Procure, não fique só, converse com um amigo, converse com o pastor, converse com uma irmã da igreja que você confia, uma líder sua. Procure pessoas sinceras, honestas, pessoas que guardem aquilo que você vai falar. Não saia espalhando as coisas que você precisa falar naquele momento. Então procure a ajuda de Deus. Deus é nosso psicólogo também, mas nós temos psicólogos que podem ajudar. Ligue para alguém, promova encontros virtuais, né? Pensou um chazinho virtual, cada um tomando um chazinho nessa casa, mas conversando ali, é uma ideia. Já tem mulheres que fazem isso, já tem instituições que estão fazendo isso. Encontre com um amigo de vez em quando, mas se proteja, não precisa abraçar, se aglomerar, né? Mas também não precisa se isolar. Não fique só, não fique só. Não coloque sua vida em risco, mas não se isole totalmente e nem se exponha de maneira irresponsável. Não vai pegar não, eu tô com o meu corpo já está imune, eu não vou mais adoecer. Cuidado. Você pode estar sendo irresponsável, não com você, mas com o outro que está ao seu redor. Procuremos o equilíbrio das coisas. Esse é o momento. Tudo na vida, Deus fala sobre isso, tudo na vida da gente tem que ser equilibrado, nem muito, nem tão pouco, né? E há um Deus. Olha ao seu redor, Deus está presente. Olhe mais um pouquinho. Você tem amigos, você tem família, você tem a igreja, né, que tem retornado de maneira sábia, né? E há um Deus que é Pai, Criador e Salvador e que nos diz: não é bom que o homem esteja só. Nunca ele vai nos abandonar. Que Deus abençoe cada irmã e que essa palavra simples, rápida, mas espero que tenha alcançado os nossos corações e que realmente nós possamos ser sábia naquilo que nós chamamos de solidão e que nós precisamos saber viver também a solidão ou a solitude.
Que Deus as abençoe, juntamente com a família de cada uma aqui representada. Amém.